Muitas vezes, quando há uma dor intensa no corpo, ou quando há uma grande perturbação na mente, um meditador hábil pode simplesmente dizer pare. Ele é capaz de abandoná-la num instante e parar de lutar, parar de desejar, parar de tentar controlar. Mas, ao experimentar uma dor intensa, vocês poderão pensar que estão enlouquecendo e assim acabam lutando ainda mais. Perguntem a si mesmos, o que há de errado em sentir uma dor intensa ou ficar desapontado? A resposta é, não há nada de errado. Essas coisas são parte natural da vida, são inevitáveis. Portanto, abandonem o fazedor. Quando abandonamos o fazedor e paramos de desejar, uma coisa estranha acontece. A loucura para e a dor desaparece. Isso aconteceu comigo certa vez, com uma dor muito intensa. Cedo ou tarde, todos os monásticos passam por isso. Alguns só querem fugir, mas eles sabem que não podem fazer isso. É o caso de querer ir para adiante, mas não poder ir para adiante. Querer ir para trás, mas não poder ir para trás. Querer ficar parado, mas não poder ficar parado. Não sabemos o que fazer. Não podemos ir para adiante, não podemos ir para trás, não podemos ficar parados. Nesse ponto aqui, soltamos. Ao soltarmos, descobrimos que metade do sofrimento provinha do fato de querermos lutar contra. O Buda disse que há duas flechas que causam sofrimento num ser humano. A primeira flecha é a flecha dos 5 sentidos, que é o sofrimento físico. A segunda flecha é a flecha mental. Existe a flecha de ter uma doença, de sentir dor, de ter que ouvir, ver, saborear, cheirar e tocar coisas desagradáveis. Em seguida, vem a dor mental, que é a proliferação mental que surge em torno daquilo. É muito importante notar a dor física, ver aquilo que não queremos ver, ouvir aquilo que não queremos ouvir e fazer aquilo que não queremos fazer. Também é importante reconhecer que não há muito que possamos fazer a respeito disso. Por exemplo, quando eu era um monge júnior, pensava que se algum dia me tornasse um abade, estaria numa situação muito boa, porque então poderia fazer aquilo que quisesse. Daria todas aquelas ordens que desejasse. Por ironia, descobri que quanto mais autoridade tinha, mais me sentia como se estivesse numa prisão. Não podia fazer o que queria. Tinha responsabilidades. Era até mais controlado pelas situações do que antes. Assim, no final compreendi que tinha que desistir de tentar controlar, de tentar fazer com que, de alguma forma, as coisas fossem diferentes. Solte de tudo. Fique apenas com o momento presente. Vocês irão descobrir que se puderem soltar da dor e permitir que ela ali esteja, a situação toda muda. A primeira vez que fiz isso como monge na Tailândia foi com uma dor de dente. Assim que consegui soltar dela, a dor desapareceu. Foi um evento bastante extraordinário na minha vida monástica, ver a dor intensa de repente desaparecer, só através do poder da sabedoria. Ajahn Chah e os outros monges eminentes, seguindo o exemplo do Buda, sempre ensinavam a terceira nobre verdade como o caminho para o fim do sofrimento, isto é, soltar do desejo. Eles repetiam isso continuamente, mas a teoria nunca tem tanto poder quanto a prática. Se realmente soltarmos de tudo, todo o problema simplesmente desmorona, se dissipa e desaparece. Esse é um belo momento de insight. Não o insight baseado no pensamento ou teoria, mas o insight baseado na experiência. Por um momento, abandonamos o sofrimento porque não lutamos. Portanto, a segunda e terceira nobres verdades não são apenas algo para ser pensado, escrito e teorizado. Elas devem ser praticadas, especialmente a terceira nobre verdade sobre soltar de tudo. É por isso que neste monastério tenho ensinado meditação objetivando o abandono do fazedor, particularmente na meditação mais profunda, quando por descuido podemos ficar excessivamente empenhados em tentar acalmar a respiração ou em fazer com que algum tipo de nímita apareça, movendo-a para um lado ou outro. Para que fazemos isso? Ou melhor, quem está fazendo isso? À medida que formos olhando com mais profundidade para o problema, poderemos vir a ter sabedoria e coragem suficiente para soltarmos. Todos os meditadores que até hoje vieram até mim para dizer que alcançaram algum estágio de meditação profunda, sempre disseram que foi porque eles soltaram de algo, desse fazedor, desse controlador. As 4 nobres verdades só podem ser ensinadas em profundidade para uma pessoa que tenha feito muita meditação, porque o sofrimento, a sua causa e o fim do sofrimento
só podem ser vistos através da prática, através do abandono do sofrimento. Quando estamos meditando, estamos abandonando o mundo. Quando penetramos o mundo da mente, durante algum tempo, estamos nos soltando de uma flecha, a flecha do sofrimento físico. O Buda sempre dizia que os 5 agregados são sofrimento. Conheço alguns monges que dizem que somente o apego aos 5 agregados é sofrimento, e não os agregados em si. Nós acabamos de recitar o Anatalakkhana Sutta, um belo sutta que diz de forma muito clara que não é apenas o apego aos agregados que é sofrimento. É a forma, este corpo em si que é sofrimento, a sensação é sofrimento, a percepção, a consciência, as formações mentais são sofrimento. Todas as formações são sofrimento. Sabe Sankara Dukkha, em Pali. Se virmos isso, ficaremos desencantados com esses agregados. Desencantamento significa que vemos que os 5 agregados são apenas um punhado de sofrimento. Ver isso realmente significa ficarmos fartos, ficarmos desinteressados, repelirmos esses 5 agregados. Não só um deles, mas todos os 5, especialmente os agregados mentais. Porque sempre queremos ir para o mundo e obter mais sensações, mais emoções e mais experiências. Vamos sair e assistir um filme e obter mais experiências. Vamos conseguir um esposo, um marido e ter filhos. Você não desfrutou da vida se ainda não teve filhos. Assim dizem as pessoas. Isso é estúpido. Isso é só para obter mais sensações com as quais se preocupar, com as quais se envolver, torturando a si mesmo. O ponto central da prática budista, expresso na terceira nobre verdade, é soltar da sensação, soltar da percepção, acalmar as formações mentais e eliminar a consciência, fazer com que tudo isso tenha um fim. Algumas vezes me complico ao dizer que a consciência é sofrimento. Gosto de usar a televisão como metáfora para a consciência. Se realmente formos investigá-la, veremos que não se trata de um televisor contendo 6 distintos programas, isto é, ver, ouvir, cheirar, saborear, tocar e pensar. Mas são 6 tipos de televisões completamente distintas, com apenas um tipo de programa em cada uma. Assim é como podemos ver o que na verdade é a consciência. Sempre que houver consciência, haverá sofrimento. Todo sofrimento tem a consciência como condição, tal como afirma o Sutta do Sutta Nipata. Se compreendermos isso, saberemos o perigo na consciência e então ficaremos desencantados em relação à consciência.